Olá, amigos. Estamos iniciando nossa aula número 15 do curso Introdução ao Estudo do Espiritismo, dando sequência ao módulo 3 e ao tema Deus. Como vocês sabem, nossas publicações e nossas aulas estão à disposição em nosso blog Kardec Sempre. Hoje nós daremos sequência ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos, vendo os itens número 2 e 3 dessa magnífica obra de Kardec. Vejamos o que Kardec pergunta no item 2. Que se deve entender por infinito? Nós não podemos conhecer a natureza de Deus, nós não conseguimos saber como Deus é, falta-nos conhecimentos, falta-nos imaginação, palavras, nós ainda somos bebês espirituais que ainda estão distantes de poder conhecer o que seja Deus. Mas nós podemos entender algumas das qualidades de Deus, alguns dos atributos de Deus. Quando nós dizemos que Deus é bom, nós conseguimos entender que Deus é um ser que não pratica maldades. Deus é um ser que é bom, ele só faz coisas boas. Mas aí nós poderíamos perguntar, mas quanto Deus é bom? Porque pode ser um pouquinho bom, pode ser mais ou menos bom e pode ser muito bom. E aí nós vamos ver logo a seguir que todas as características de Deus, todos os atributos de Deus, as qualidades de Deus, são sempre entendidas como infinitas, né? Por exemplo, Deus é bom, mas quanto Deus é bom? Não, Deus é infinitamente bom, o que vai significar que ninguém pode ser mais bom do que Deus. Né? Então, todos os atributos de Deus vão ser sempre infinitos. Mas o que é infinito? O que nós podemos entender pela palavra infinito? Os Espíritos nos respondem nessa questão número 2 do Livro dos Espíritos. Infinito é o que não tem começo nem fim. O desconhecido, tudo que é desconhecido é infinito. Então, os espíritos codificadores, os espíritos que ditaram as obras do Espiritismo para Kardec, abordam esse termo infinito sob dois ângulos. O primeiro, sendo aquilo que não tem começo nem fim. E a outra forma, que o infinito é o desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Então vejamos o primeiro conceito, o conceito de o que não tem começo nem fim. Se eu perguntar qual o tamanho do universo, não é possível responder, não é? O universo, dentro dos nossos conhecimentos, ele não tem um começo, ele não tem fim, quer dizer, o universo é infinito. Ele é grande a ponto de não poder ser medido. Então, nós não conseguimos saber o tamanho do universo. Nós conhecemos muita coisa do universo. Sabemos que tem estrelas, sabemos que tem planetas, sabemos que tem luas, que tem galáxias, sabemos que existe buraco negro, sabemos uma série de coisas do universo. Mas nós não podemos quantificar, por exemplo, quantas estrelas tem no universo. Nós não temos a menor condição de responder, então nós respondemos que, como não tem um fim,
nós temos infinitas estrelas. Quantos números inteiros existem, né? Se eu for contando 1, 2, 3, 4, 5, até onde eu vou, não é? E existe um limite para isso? Não, não existe. Então nós dizemos que o conjunto dos números inteiros é infinito. Quantos grãos de areia tem em uma praia? Totalmente impossível de saber, não é? Então, nós dizemos que tem infinitos grãos de areia na praia. Então, Deus se encaixa nesse primeiro conceito de não ter começo, de não ter fim, não é? E Deus também se encaixa no segundo conceito, o conceito de que infinito é o desconhecido. Vamos tentar entender isso. Imagine um quarto, e eu digo que dentro desse quarto existe uma coisa, só uma coisa. E aí pergunto para você, o que tem dentro do quarto? Quantas coisas diferentes você pode imaginar que seja o que tenha dentro do quarto? Eu só falo que dentro do quarto tem alguma coisa. O que é que tem lá no quarto? Como eu não dei nenhuma característica, você não tem ideia do que esteja lá, né? Não existem elementos para caracterizar aquilo que está lá. O que está lá é totalmente desconhecido. Então, as possibilidades do que seja são inumeráveis. Pode ser milhões de coisas. Então, nós temos infinitas possibilidades de imaginar o que tenha lá. Pode ser um garfo, pode ser uma faca, pode ser um jumento, pode ser um rato, pode ser um fio de cabelo, pode ser um elefante, não é? Pode ser um professor de espiritismo. Então, as possibilidades são infinitas porque eu não caracterizei o que esteja lá. Bom, se eu quiser conhecer alguma coisa, se eu quiser saber o que tem lá no quarto, nós vamos ter que ir restringindo as possibilidades do que seja. Então, se eu for colocando características da coisa que está lá, nós vamos colocando limites nas possibilidades, né? Conhecer é isso, é traçar limites, né? É dar características do objeto ou então do ser, né? Quando nós estamos diante do desconhecido, o nosso pensamento pode vagar ao infinito, tentando imaginar como seja aquilo, que seja aquilo. Então, a nossa imaginação, o nosso pensamento, ele não consegue se fixar em nada porque eu não tracei limites. Então, se eu quero caracterizar alguma coisa, eu tenho que ir limitando, né? Quantos mais elementos, quanto mais características, quanto mais atributos eu dou para caracterizar o que está lá dentro do quarto, quanto mais eu conheço sobre ele, menor as possibilidades compatíveis com aquele o objeto que existe. Ou seja, eu estou mais próximo do que seja. Exemplo, se eu falar assim, o que tem dentro do quarto é um animal, entende? Eu limitei. Já não pode ser uma árvore, já não pode ser um objeto, né? Só pode ser um animal. Não existe mais a possibilidade de que se está dentro do quarto ser uma faca, um garfo. Então, quando nós não tínhamos nenhuma caracterização
a respeito do que estava no quarto, a nossa imaginação podia voar no infinito. Nossos pensamentos podiam pensar infinitas coisas que estivessem lá dentro, né? Quando eu não caracterizo uma coisa, quando eu não defino essa coisa, ela pode ser infinitas coisas. Quer dizer, o nosso pensamento pode imaginar infinitas coisas, infinitas possibilidades que sejam aquilo que está em questão, o que, no nosso caso, o que está no quarto, não é? Então, é esse o conceito que nós temos que entender aqui para estender depois para Deus, né? Se eu não tenho a natureza divina, a nossa imaginação pode voar, nosso pensamento pode voar ao infinito sobre o que seja Deus, né? Então, mas Deus, então, essas duas definições que nós demos de infinito, elas são utilizadas na nossa compreensão de Deus, né? A primeira não tem começo nem fim. Quando Deus foi criado, não é? Quanto Deus é bom, quanto Deus é justo, quanto Deus é misericordioso. Impossível nós sabermos, nós não conseguimos nem imaginar isso, né? Nós só sabemos que Ele é muito bom, Ele é muito justo, né? E é muito importante a gente entender que Deus é infinitamente, quer dizer, não dá para medir infinitamente, não dá para a gente saber quanto é, mas é muito, 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 muito amoroso. O amor é infinito em Deus. E se o amor é infinito em Deus, nada existe de mal nele. Não dá para a gente imaginar Deus submetendo seus filhos a sofrimentos físicos depois de desencarnado, ao inferno eterno, não é? Não, Deus é amor. Deus não faz nada de mal. Nós vamos ver mais para frente que o castigo é uma forma que Deus se utiliza de conduzir aquele que se desviou do caminho, conduzi-lo para retornar ao caminho que o fará feliz, porque o caminho da matéria nos torna infelizes, muito embora esporadicamente nos dê momentos de alguma felicidade e de algum prazer. Inclusive, nós vamos ver que a verdadeira felicidade não é ligada ao prazer material, não é ligada a essas alegrias momentâneas que nós temos. Nós vamos ver mais para frente que a verdadeira felicidade é aquela que a gente tem quando cumpre as leis divinas. A verdadeira felicidade é aquela que a gente tem quando nossa consciência está plenamente tranquila, quando o nosso senso moral está plenamente satisfeito. E isso acontece quando nós só temos amor dentro de nós, quando nós temos as virtudes, quando nós não temos mais desejos maus, quando nós temos apenas desejos bons. Isso nos faz verdadeiramente felizes. Nós somos felizes por servir, nós somos felizes por amar o nosso próximo, nós somos felizes por estarmos sempre à disposição para ajudar a quem necessita, no sentido de propiciar tanto a manutenção física quanto o crescimento espiritual. Então, Deus é infinitamente amoroso. Deus é amor
a nível infinito. Mas nós também temos o segundo conceito. Deus é desconhecido. Nós não sabemos nada dele, a não ser alguns atributos, sempre relacionados com virtudes absolutas. Nós não podemos pensar nenhum arranhão de Deus para o caminho da maldade. Deus é virtude. Então, os atributos de Deus, nós vamos ver mais para frente, eles também são sempre avaliados de forma infinita, né? E Deus em si é desconhecido. A nossa imaginação pode voar ao infinito ao imaginarmos Deus, mas apenas com coisas boas, apenas com virtudes. Deus não tem qualquer relação com o mal. Deus não criou o mal. E Deus não contribui para o desenvolvimento do mal. Então, vamos resumir. Deus, segundo a definição, é a inteligência suprema do universo. Nada e ninguém é mais inteligente do que Deus. Ele é infinitamente inteligente e é o Criador dos espíritos, os seres inteligentes do universo. Não caiamos na tentação de encontrar soluções diferentes daquelas que Deus, a inteligência suprema, encontrou para o universo. Deus é a causa primária de todas as coisas. Criou tudo que existe no universo, matéria e espírito. Deus é infinito em todas as suas características. Ou seja, não existe nada que seja mais do que Deus em todas as características de Deus. Senão ele não seria Deus, existiria outro Deus, que seria Deus. Então, Deus é infinito em todas as suas características. E não nos é permitido conhecer a natureza de Deus, porque nós somos ainda espíritos de terceira ordem, espíritos orgulhosos, vaidosos, egoístas, não é? Mas quando nós caminhamos, quando nós chegamos a espíritos bons, e para isso é suficiente seguir os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos de Allan Kardec, mas vivê-los, né? Não conhecê-los apenas, vivê-los, ser a rotina do nosso dia a dia, ser o que realmente existe dentro de nós, aí nós seremos espíritos bons e começaremos a compreender melhor o que seja Deus. Bem, vamos ao item número 3, rapidamente, do Livro dos Espíritos. Nós fizemos duas definições de infinito, que Kardec discute no Livro dos Espíritos, mas aí Kardec pergunta, poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? E nós vamos ver aqui que os Espíritos respondem que não é? É infinito, a gente vai ver que eles usam infinitamente bom, infinitamente justo, quando vão falar das características dos atributos de Deus, né? Então, infinitamente aí, ele é usado como um advérbio para modificar uma qualidade de Deus, para dar um advérbio que quantifica o adjetivo que nós estamos usando para Deus. Deus é bom. Bom é o adjetivo, é o que está qualificando Deus, né? Mas eu digo que é infinitamente bom.
Então, não existe nada melhor do que Deus, né? Então, eu não posso dizer que Deus seja o infinito, porque aí eu estou confundindo uma qualidade de Deus com Deus, né? E se eu uso falar Deus é o infinito, mas eu entendo infinito como desconhecido, eu vou estar dizendo que Deus é desconhecido, e aí eu não estou dizendo nada de novidade, né? Todos nós sabemos que Deus é desconhecido, até porque nós não o conhecemos. Então Deus não é o infinito. Deus é infinitamente todas as coisas boas que a gente imaginar. Deus é infinitamente todas as virtudes que a gente imaginar. Deus tem todas essas virtudes. Deus é desconhecido. Fiquem com Deus, até a nossa próxima aula, quando nós veremos os itens de 4 a 9 do Livro dos Espíritos. Recomendo a todos consultarem a Kardecpédia, estudando esses itens, lendo esses itens antes da nossa próxima aula, e se puderem assistir os vídeos do professor Cosme Massi na Kardec Play, www.kardecplay.net, mudou esse endereço, agora é .net, né? Com certeza vocês todos só terão muito a ganhar. Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos e até a próxima.